Mas amados, não fique sem Bíblia. Tenha Bíblia na sua mão na casa do Senhor. Isso é algo que todos os cultos estamos falando. Amém. Quantos estiveram domingo passado aqui? Glória a Deus. Eu não estive ministrando em outra igreja, onde fui convidado. Mas quando eu cheguei já no finalzinho, que já tinha saído a maioria, me falaram: pastor, não sabes o culto tremendo que tivemos, um mover do Espírito Santo extraordinário. E de fato tudo isso se refletiu no dia seguinte no grupo, durante a semana. Ainda estamos com esse fogo do Espírito e estamos nessa sensibilidade de tudo que nós vivemos. E glória a Deus por isso, porque verdadeiramente estamos vivendo um tempo precioso e extraordinário. Mas a pergunta é: quantos estão mantendo essa chama acesa? Porque muitas vezes nos acostumamos apenas àquilo que nós experimentamos num culto como esse, e depois essa chama vai se apagando. E cabe a nós, irmãos, mantermos a chama acesa do Espírito Santo. E para manter a chama acesa do Espírito Santo em nossa vida, a gente tem que limpar a nossa vida. Temos que nos despojar de tudo aquilo que impede o mover do Espírito Santo em nossa vida. Então a pergunta, queridos, é: o que tu estás fazendo para manter a chama do Espírito de Deus ardendo no teu coração? E eu quero te lembrar, queridos, que isto não se trata de se a vida do irmão que está do meu lado está ele ardendo em chamas. Se trata da tua vida. A salvação é individual. Eu falo constantemente para a igreja: irmãos, busquem ao Senhor em oração, busquem a presença do Senhor, tenham vida de oração, clamem ao Senhor. Eu falo: irmãos, homens, 6 da manhã temos oração na igreja. Para muitos se incomodam com isso. Não, mas eu já oro em casa, não preciso ir para a igreja. Mas eu quero te dizer que quando nós temos uma vida de oração, isso começa a refletir em nossas atitudes diárias. Diariamente. E há uma passagem, irmãos, que o Senhor ministrava já desde semana passada ao respeito disto, sobre a mensagem de hoje, e coloquei por título: Casas de Cartas. Quando falo cartas, estou me referindo ao baralho. Quantos conhecem baralho? Quantos jogam baralho aqui? O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Irmãos, o baralho é o conjunto de cartas. Todas as cartas formam o baralho. Mas hoje o Senhor me dava uma direção de dar o título desta mensagem: Casas de Cartas. Amém? Me deixa entender o que é isso. Depois vocês vão entender claramente. Primeira de Pedro está no finalzinho da Bíblia. E quem não trouxe Bíblia, junte-se a um cristão, por favor. Vocês sabem que na China se dividem as folhas de uma Bíblia semana por família, para poder ler a Bíblia, porque eles não podem ter Bíblias. Arrancam as folhas e uma família pega uma folha e outra família outra folha, assim vão trocando as folhas. Nós temos 15 Bíblias em casa e não pegamos uma. Primeira de Pedro, capítulo 2, no versículo 4 ao 5, diz o seguinte. Todos acharam? Amém. 1 Pedro 2, 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, eu quero te dar as graças por esse momento tão precioso, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a dar valor a momentos como esse, Senhor, de estarmos na tua casa.
porque somos privilegiados. E muitas das vezes, Senhor, não entendemos ou não reconhecemos o significado ou o valor de estarmos aqui. Mas, Senhor Jesus, nesse momento queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Pai, a sermos sensíveis e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, no versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Pedro fala sobre o crescimento espiritual que nós devemos ter. Mas também a partir do versículo 4 até o versículo 10, aqui Pedro está falando sobre a identidade que nós devemos formar em nossa vida, sobre qual é a nossa identidade em Cristo. Mas a partir do versículo 11 e 12, ele começa a falar sobre o testemunho que nós damos ao mundo. E aí vem a pergunta: que testemunho você está dando para o mundo? Que testemunho você está dando quando você sai desta casa? E termina nos últimos versículos, irmãos, falando sobre a conduta e o sofrimento. Mas no versículo que nós vimos aqui, neste versículo 4, nos está falando sobre uma metáfora. A metáfora é algo simbólico que demonstra um princípio. E tem uma imagem, Eduardo, me ajudas, por favor? A primeira imagem, por favor. Tem essa imagem aqui, se vocês conseguem ver. Esta é uma imagem de pedras, das quais Pedro está se referindo. Pedro diz que nós somos pedras vivas. E nesse tempo, quando ele está se referindo a pedras, não está falando sobre aquelas pedrinhas de brita que nós vemos quando saímos aqui no estacionamento. São estas pedras que muitas vezes tinham umas medidas de 10 metros, onde as pessoas podiam se movimentar, podiam caminhar e transitar tranquilamente por cima delas. Eram pedras sólidas e bem estruturadas. E quando os cristãos liam esta carta de Pedro, e eles começavam a ver que Pedro estava falando que eram pedras vivas, não pensavam naquelas pedras pequenas. Eles estavam pensando nestas pedras que eram terrivelmente grandes, mas serviam para poder fazer as construções, para poder fazer muralhas. O nome de Pedro significa no grego Petros. E Pedro se chamava Simão. E o Senhor diz para ele: a partir de hoje tu te chamarás Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, me ajuda com a imagem das cartas, por favor. Conseguem enxergar aqui? Quantos tem baralho na sua casa? Levantem a mão. Não levantem a mão. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma casa feita de cartas. Eu creio que a maioria tem brincado em algum momento com isso. E é que muitos de nós nos parecemos a esta imagem, onde estamos construindo a nossa casa, estamos construindo a nossa família sobre este fundamento. Mas o Senhor, através da palavra, nos está dizendo que nós somos pedras. Mas parece que ainda não chegamos a compreender o significado de tudo isso. E estamos construindo a nossa casa, estamos construindo a nossa vida com Deus de uma forma fragilizada. Construímos, ao invés de construir a nossa vida espiritual sobre algo sólido, estamos construindo a nossa vida espiritual de tal forma que qualquer vento que pode assoprar sobre a nossa vida, nós acabamos caindo, porque não estamos fundamentados. Meus amados, eu não sou o melhor pai. E se vocês perguntam para os meus filhos, eles vão te dizer que eu não sou o melhor pai do mundo. Eu tenho defeitos, tenho dificuldades, tenho deficiências, falências, problemas. Também não sou o melhor marido do mundo. E a mesma coisa, se perguntas para minha esposa, vai te dizer igual. Dos meus problemas, das minhas deficiências, das minhas falências.
Mas uma coisa, irmãos, eu quero te dizer, que como pai e como esposo eu tenho ensinado a minha família que Deus tem que ser o primeiro lugar de tudo na nossa casa, que o Senhor tem que ser o fundamento da nossa casa, que eles têm que buscar a presença do Senhor todos os dias e constantemente. Agora, o dia que meus filhos estejam diante do Senhor e eles tenham que render contas a Deus, eles jamais poderão dizer ao Senhor: o meu pai nunca me ensinou, o meu pai nunca me disse, o meu pai nunca me falou. Porque como pai, irmãos, eu tenho a obrigação de poder conduzir aos meus filhos, tenho a obrigação de poder construir a minha família num fundamento poderoso que é Cristo, que Ele é a pedra viva, e o Senhor diz: vocês são pedras vivas. Somos chamados a construir a nossa casa no fundamento que é Cristo. Mas por que muitas famílias estão se desmoronando? Por que muitas famílias estão se destruindo? Por que muitas casas estão caindo? Por que, irmãos? Porque temos tirado a pedra fundamental da nossa vida. Porque temos tirado a Jesus do primeiro lugar da nossa vida e do nosso coração. De buscar ao Senhor em primeiro lugar. Porque como pais somos, irmãos, somos e temos e deveríamos ter autoridade para ensinar aos nossos filhos que os nossos domingos são inegociáveis para buscar a presença do Senhor. E olha que nós falamos constantemente que o domingo é dia do Senhor. Amém? Tá, e quantos entregam verdadeiramente o dia? Porque o dia traz 24 horas. Quantos verdadeiramente entregam essas 24 horas que lhe pertencem a Deus? Nenhum de nós. Mas nós temos 2 horas para estar aqui. E muitas vezes negociamos essas 2 horas e colocamos outra coisa na frente disso. E depois, irmãos, a nossa casa começa a desabar porque não buscamos a presença do Senhor. E sabe que, queridos, eu quero te dizer algo. O Senhor te trouxe essa noite para poder falar contigo que necessitas edificar a tua fé. Necessitas começar a edificar a tua fé na presença de Cristo. E quero te dizer, irmãos, que nós somos uma igreja viva. Por sermos uma igreja viva, nós estamos vendo, sentindo o mover do Espírito Santo. É uma igreja que está crescendo, uma igreja que está se reproduzindo, é uma igreja que está se multiplicando. Se nós fizéssemos um acróstico dessa palavra viva, de crianças nós fazíamos muitos acrósticos com as palavras. Nós seríamos uma igreja vigorosa, uma igreja com identidade, uma igreja valente, uma igreja que está afirmada na roca que é Cristo. Agora, o que significa a palavra vigoroso? Vigoroso significa cheio de saúde, sadio, forte. No versículo 1 deste capítulo 2 de Pedro, diz aqui o seguinte, por favor, irmãos, prestem atenção, porque esta palavra me quebrou por dentro completamente. Portanto, lívrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Meus amados, a palavra do Senhor está dizendo, deixando. Na minha versão diz, portanto, livrem-se de toda maldade. Mas a outra versão onde diz, deixando. E essa palavra deixando, irmãos, está se referindo a rejeitar,
a repudiar. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo: rejeitem toda malícia, rejeitem toda imundícia, rejeitem a conduta maliciosa. Irmãos, quando fui investigar um pouco mais ao respeito disto, quando fala sobre malícia, e depois você pode pesquisar, eu vou ler o que está escrito aqui. Quando você começa a pesquisar sobre a palavra malícia, diz: quando agimos com malícia, criamos hábitos tóxicos e calculados que se tornam condutas congeladas, ou seja, padrões de comportamento rígidos, repetitivos e insensíveis. Eu vou repetir. Pedro está dizendo aqui para a igreja: deixando toda malícia. Malícia é quando agimos com malícia, criamos hábitos tóxicos e calculados que se tomam condutas congeladas, padrões de comportamento rígidos, repetitivos e insensíveis. Quando está dizendo, irmãos, nesta palavra condutas congeladas, eu tinha um entendimento que eu quero passar para ti, de uma forma didática, para que isto possa ser gravado no teu coração. Quando nós agimos com malícia, o nosso coração se converte numa geladeira. Eu creio que a maioria de nós, em algum momento na sua geladeira, tem deixado estragar tomates, cebolas que criam raiz, tem deixado estragar alguma fruta. E imaginem que isto é uma geladeira. Imaginem que esta é uma geladeira. Este é um cooler, mas imaginem que é uma geladeira. E quando nós abrimos a nossa geladeira, que muitas vezes passa tempo, não limpamos ela, não organizamos essa geladeira, começa a criar mofo as frutas ou verduras que tem ali dentro. E muitos de nós abrimos a nossa geladeira e encontramos frutas que estão mofando, frutas estragadas. Nós vemos este maracujá velho que está criando mofo. Abrimos a nossa geladeira, a gaveta da geladeira, e vemos tomates que estão estragando, mas estão ali. E nós falamos: vamos deixar aí ainda por uns dias, porque talvez dá para aproveitar um pedaço dele. E vamos deixando o tomate estragado. Aí você abre a geladeira e encontra uma manga velha também, já cheia de manchas, que já quase não está apta para o consumo. Que se você vê na fruteira esta manga, você não compra ela, mas você deixa ela guardada dentro da tua geladeira. E daí você continua procurando coisas e encontras aquilo que muitos gostam, uma coquinha, zero açúcar, porque diz: eu tenho diabetes, eu tomo zero açúcar. Tem pessoas que não devem nem tomar isto, mas tem guardado na geladeira para poder tomar. E tem outras que abrem sua geladeira e encontram isto: Heineken. Alguém sabe como se pronuncia esse nome? Vocês sabem, né? Se fazem os loucos. Queridos, por que eu trouxe esse exemplo aqui? O que Pedro está dizendo através dessa palavra é que muitos de nós, o nosso coração se tornou uma geladeira. E nós temos deixado que a malícia se congele dentro de nós. Nós temos deixado que a malícia tome conta do nosso coração. Nossos hábitos estragados se congelaram dentro do nosso coração. E escute o que eu vou te dizer aqui. Como o nosso coração está cheio de malícia, nós não temos fome nem sede da presença de Deus.
Quando o nosso coração está cheio de coisas estragadas que se congelaram ali, e estamos cheios de malícia, nós não temos mais fome pela presença de Deus. E o Senhor está dizendo que devemos nos despojar de tudo isso. Queridos, devemos tirar todo esse lixo da nossa geladeira. E quando nós tiramos estes alimentos estragados, necessitamos trazer para dentro de nós a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Mas enquanto este coração esteja ocupado por estas coisas que não deveriam estar mais ali, nós não teremos fome nem sede da presença de Deus. Agora a pergunta é: por que a muitos cristãos les custa muito orar? Porque a muitos cristãos les custa muito ler a palavra de Deus? A resposta é simples: a malícia tomou conta da tua despensa. A malícia está dentro da tua despensa. Nós não temos vontade da presença do Senhor, porque o nosso coração está cheio de imundícia. Por isso, irmãos, que quando eu como pastor pergunto para muitas pessoas, irmãos, eu falo: irmão, como está a tua vida espiritual? Como te encontras na tua vida espiritual? Estás buscando da presença do Senhor? Me dizem: pastor, eu poderia estar melhor. Quando alguém me diz: pastor, eu poderia estar melhor, significa tu estás mal. Porque ou tu estás ou não estás. Não existe mais ou menos, não existe meia boca. Ou tu estás cheio da presença de Deus, ou tu estás buscando a presença do Senhor, ou tu não tens fome nem sede da presença de Deus. E quando chegas aqui é somente para cumprir, para que as pessoas vejam que tu congregas, para que o pastor não fique te incomodando porque não veio no culto, para você poder subir no altar a tocar, para poder você ir na escolinha dar aula, para você poder servir no diaconato. Mas o teu coração está longe da presença de Deus, porque se torna apenas um costume. Sabe por que tu não tens vontade de orar, vontade de ler, vontade de jejuar? Porque não tens vontade de acordar 6 horas com os irmãos a buscar a presença de Deus, porque o teu coração está vazio da presença de Deus. Nós acabamos de cantar: quem já pisou no Santo dos Santos não quer estar em outro lugar. E quando estamos cheios da presença do Senhor, tu queres mais e buscas mais, te alimentas mais, te entregas mais ao Senhor. Somos cheios de erros, de defeitos, de pecados, de imundícia. Mas quando tu buscas a presença do Senhor, tu vai tirando tudo que está de dentro de ti e diz: Senhor, eu não quero mais isto na minha vida. Isto não faz parte de mim. Mas o louco é o pastor que vive me incomodando. O louco é o pastor que vive falando coisas, insistindo para fazer aquilo que eu não quero. Queridos, quando Pedro está falando sobre a malícia, sobre os pecados ocultos, sabe o primeiro que nós pensamos quando falamos sobre pecados ocultos? O primeiro que nós falamos é adultério, fornicação, homossexualismo, e nos escandalizamos, fazemos um escarcéu quando um irmão caiu em fornicação e Mas Pedro não está falando a respeito disso. Sabe do que Pedro está falando? Pedro está falando: vocês devem se despojar, vocês devem deixar, vocês devem arrancar de dentro de si os ciúmes, as atitudes incorretas, as palavras que saem da nossa boca que ferem o nosso próximo.
Vocês necessitam se despojar do engano, da mentira. Pedro está dizendo: você necessita se despojar da inveja. Os invejosos digam amém. Tem ali tem. Pedro está dizendo: se despojem da murmuração. E quantos cristãos de todas as igrejas cristãs se reúnem, marcam um cafezinho para conversar, para murmurar, para falar de todo mundo na igreja? Você já viu? Você percebeu? E isso ali eu não aceito, e eu não trago isso para minha casa, porque isso não me pertence, e o pastor é assim, e a pastora é lá, e o meu líder é isto. A murmuração, Pedro está dizendo: tira isso do teu coração. Mas também fala sobre a ira. E muitos somos irados. Irmão, se tu queres testar a minha ira, coloca uma velhinha dirigindo a 20 km por hora na minha frente. Eu fico louco. Eu falo para minha esposa: essa mulher tirou o dia para passear, mas eu não estou passeando, eu tenho coisas para fazer. E aí minha esposa, para me acalmar, diz: eu te falei. Porque as mulheres gostam, né? Quando querem te alfinetar, dizem: eu te falei. E aí o homem fica mais mordido ainda. Ou quando passam aqueles caras com aquelas motos que tiram o silenciador do escapamento. Eu tenho um vizinho, irmãos, que parece que ele sabe que eu não gosto. Quando está na minha frente, aí que acelera mais. Eu falo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque tenho vontade de pegar o gato que se me atravessa ali e jogar na cabeça dele. Gente, me perdoe, mas estou confessando meus pecados, tá? Talvez isso não aconteça contigo, mas comigo acontece. Talvez você já criou asas de anjo, deveria estar voando já. Abre o portão para saírem voando por aqui, por favor. Mas, irmãos, Pedro está dizendo: livra-te dos ciúmes, atitudes incorretas, palavras que ferem, o engano, murmuração, ira, inveja, fingimento. Muitos somos fingidos em nosso comportamento. Muitos somos fingidos. Nos escandalizamos com o adúltero, nos escandalizamos com o idólatra, nos escandalizamos com o fornicário, nos escandalizamos com o homossexual, nos escandalizamos com a prostituta, quando a imundícia está dentro de nós. E esse é um problema geral que está andando em todo o povo cristão. Meus amados, historicamente falando, esta igreja estava em perseguição. Pedro estava escrevendo esta carta para uma igreja que estava sendo perseguida. Mas a igreja cristã somente cresceu quando era atingida pela perseguição externa. Quando os cristãos eram perseguidos, quando os cristãos eram mortos, a igreja crescia. Mas sabe o que mata a igreja? A perseguição interna. Quando entre nós começamos a nos perseguir, quando entre nós começamos a falar um mal do outro, quando temos inveja um do outro, quando murmuramos de todos aqui, quando não gostamos de alguém que postou alguma coisa e nos irritamos e murmuramos e dizemos: e para que tudo isso? Quer se aparecer? E acaso Pedro não nos está falando a nós? Queridos, o diabo não tem tanta autoridade, e presta atenção nisso: o diabo não tem tanta autoridade dentro de uma igreja quanto a divisão e a murmuração tem. Está me entendendo? Porque se existe a murmuração e a divisão dentro de uma igreja, é porque nós damos lugar a isso.
Porque Tiago diz que nós devemos controlar a nossa língua, mas esse é o órgão que menos controlamos. Porque somos criadores de conflitos. E Pedro está dizendo: tira do teu coração os ciúmes, ofensas, iras que tem uns com os outros. Cuida os teus ouvidos dos maus comentários. Meus irmãos, se você quer que teus filhos deixem de amar a Deus, fala mal dos teus irmãos, fala mal das pessoas na frente deles. Se você quer que seus filhos se afastem da presença do Senhor, comece a murmurar de todo mundo na frente deles. Porque vai chegar o dia em que teu filho vai dizer: pai, eu não quero ir na mesma igreja. Ou para que eu vou na igreja se o Senhor é um murmurador? Se o Senhor fala mal de todo mundo? Ou talvez eles nem falem para ti, mas o coração deles vai se afastando da presença do Senhor pouco a pouco, porque vem o teu exemplo, porque escutam as palavras que saem da tua boca. E depois os pais nos perguntamos: por que o meu filho não quer congregar? Mas é claro, se ele te ouviu falar mal do teu pastor, ouviu falar você mal dos teus líderes, se você não é prudente naquilo que tu falas, não controlas a tua língua. Meus irmãos, a igreja perseguida se fortalece. A igreja perseguida se fortalece. Mas a igreja maliciosa se enfraquece cada vez mais. Onde nós temos um coração cheio de malícia, nos enfraquecemos cada vez mais. E sabe o que Pedro nos diz? No versículo 2: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Irmãos, aqui a maioria é pai e mãe. Quando o teu bebê está com fome, quando o teu bebê de colo pequeno está com fome, o que ele diz? Ele não faz isso. O bebê com fome grita, ai, começa a chorar, e você diz não sei o que, você bota a teta na boca dele e fala: filho, e começa a acalmar ele. Ele grita porque tem fome, porque tem necessidade, porque ele sente falta, porque ele está vazio, ele quer leite. E Pedro está dizendo: como bebês recém-nascidos, desejem o puro leite espiritual. Se você tiver o coração de uma criança, você seria um bebê recém-nascido, inocente, que gritarias pela presença de Deus. Lembra-te que um bebê não tem malícia. Lembra-te que um bebê é puro. Lembra-te que um bebê não tem pecado. E esse bebê tem fome, grita pelo leite materno. Pedro diz: assim como essa criança, você tem que gritar pela presença de Deus. Mas você fica chateado quando eu te insisto: irmãos, busca de Deus. E você diz: não, é suficiente em casa, eu não preciso vir para a igreja. Eu estou muito bem, eu sou muito espiritual. Mas eu louvo a Deus pelos que entendem. Eu dou graças a Deus por aqueles que como bebês recém-nascidos estão gritando pela presença de Deus. Eu quero te dizer algo: não culpes a tua falta de crescimento espiritual à igreja. Não culpes a tua falta de crescimento espiritual ao pastor ou à liderança. Não culpes a ninguém a falta do teu crescimento espiritual, porque tu não cresces espiritualmente porque tu não buscas a presença de Deus.
Porque Pedro está dizendo que devemos gritar, devemos pedir a gritos a presença de Deus. No versículo 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Geração eleita, linhagem escolhida. Pedro estava escrevendo aqui a uma igreja que eram estrangeiros. Eles tiveram que abandonar o seu país. Eu conheço muitos estrangeiros que perdem a sua essência. Quando o Senhor me deu a oportunidade de viajar aos Estados Unidos, vocês sabem que é um país que está cheio de estrangeiros, diferentes nações. A maioria de hispanofalantes perderam a sua essência, a sua cultura. Os filhos já não falam mais espanhol. Os pais não ensinam o espanhol. Começaram a perder os seus costumes de cada nação. Eu lembro que o ano passado, quando o Enzo se casou, veio a nossa família do Peru. Estivemos 16 peruanos hospedados na nossa casa, fora da minha família. Toda peruanada dentro da minha casa. Irmãos, quando estávamos reunidos, fizemos uma lista das comidas que iam ser feitas. E de todos esses dias, de toda a lista, todas as comidas eram comidas peruanas. Nós não tínhamos que fingir nada. Somos peruanos. Estávamos no meio da nossa cultura, nossa gente, nossa comida era nosso. Irmãos, quando tu verdadeiramente és um cristão de verdade e estás cheio da presença de Deus, tu não tens que fingir nada em nenhum lugar. Tu, em todo lugar que tu vai, a essência de Deus vai aparecer em ti. No teu trabalho, tu não tens que fingir nada. As pessoas verão e dirão: esse é um cristão. Porque eles vão te ouvir falar. Eles vão ver que você não fica na roda de murmuradores. Eles vão ver que você não fica na roda das piadinhas, de segundas intenções. O cristão que está cheio da presença do Senhor em todo lugar, sem necessidade de falar que é cristão, a sua identidade, a presença de Deus vai se manifestar. ¿Acaso não era Pedro que quando prenderam a Jesus, as pessoas que o rodeavam não falavam: e não é esse um dos seguidores de Jesus? Porque ele fala que nem eles. Por mais que ele queria se esconder, ele não podia. Porque havia uma identidade, havia uma presença. Agora, quando nós estamos vazios, nós não falamos nada do Senhor e as pessoas veem em nós murmuradores, fofoqueiros, mentirosos, ladrões. Isso que as pessoas veem em nós quando estamos vazios da presença do Senhor. Pessoas iradas, pessoas violentas. Porque é isso que sai de dentro, porque é isso que temos. Isso é o que temos dentro. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Meus amados, um sacerdote separava entre Deus e o povo. Um sacerdote era um intercessor. Prestem atenção, irmãos, nós acabamos de ler aqui, no versículo 9: vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 5, 10 diz: nos fizeste reis e sacerdotes. Um sacerdote ficava entre Deus e o povo. Um sacerdote era o intercessor do povo para com Deus.
Pais, levante a sua mão. Quando foi a última vez que você ficou de joelhos para interceder a Deus por causa dos teus filhos? Quando foi a última vez que você se colocou de joelhos para interceder pelos teus filhos? Quando foi a última vez que você começou a interceder a Deus pela tua esposa? Quando foi a última vez que você intercedeu pela tua família? Quando foi a última vez que não apenas em tua casa tu buscaste horas buscando a presença do Senhor? E aí tu diz: não, eu tenho que ir também na igreja para orar com os meus irmãos, porque necessito me fortalecer, porque quando intercedemos entramos numa guerra espiritual que nos debilita. Quando foi a última vez que você se tornou um sacerdote, um intercessor pela tua casa? ¿Sabe qué, irmãos? As guerras dentro de casa não se ganham na pancada, se ganham de joelhos. As guerras do teu casamento não se ganham no divórcio, não se ganham na separação, não se ganham na pancada, não se ganham na ofensa, se ganham de joelhos. Os teus filhos rebeldes, tu não vai ganhar eles na pancada, tu vai ganhar eles intercedendo pela vida deles. Mas nós vivemos num mundo tão violento que queremos resolver tudo na pancada. Mas somos cristãos. Mas amamos a Cristo. Mas levantamos as mãos. Queridos homens, que não seja tua esposa que tenha que puxar os teus cabelos para te trazer na igreja. Que seja você que diga para tua família: sabe que, esposa e filhos, os nossos domingos são inegociáveis. Temos que estar na presença de Deus. Mas muitas mulheres têm que tomar esse lugar porque os homens não se posicionam como tais. Você tem que ser aquele que ora pelos teus filhos. Que seja você aquele que lê a Bíblia, aquele que ora pelos teus filhos, pela tua casa nas madrugadas. Levanta-te. Desperta. Meus amados, necessitamos ser os sacerdotes da nossa casa. Amém. No versículo 4 ao 6 diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, a pedra fundamental, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. A pedra fundamental é Cristo. E Ele tem que ser o fundamento da tua casa. Levanta a mão direita e fale comigo. Pedra angular. E a mão esquerda, pedra de tropeço. Direita, pedra angular. Pedra de tropeço. Tem a foto ali, por favor. Irmãos, esta aqui é a pedra angular, que é o fundamento de toda construção, é a base de toda construção. E essa pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. No contexto, irmãos, que Pedro estava escrevendo esta carta, os judeus eram expertos na lei.
Mas eles rejeitaram a pedra angular, porque eles não entendiam que Cristo tinha vindo em humildade, numa manjedoura. Eles rejeitaram a pedra angular que lhes foi entregue. É por isso que o templo em Jerusalém caiu em ruínas. É por isso que a religião caiu. É por isso que as ondas religiosas caem. Porque o único que permanece de pé é a igreja que Cristo diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando ele fala, não está dizendo: Pedro, tú, sobre tú que és a pedra. Ele está dizendo para Pedro: eu sou a pedra. E a igreja que se fundamenta em Cristo permanece de pé. A família que se fundamenta em Cristo permanece de pé. A casa que é construída sobre a rocha que é Cristo permanece de pé. Haverão ventos, haverão problemas, haverão ataques, haverá tribulações, mas enquanto você esteja em Cristo, que é a pedra angular, tu vai permanecer firme. Jesus quer ser a pedra principal da tua vida. Jesus quer ser o fundamento da tua vida. O povo de Israel ainda espera pelo Messias, mas nós temos o Messias. O Senhor Jesus Cristo veio, agora nós estamos esperando na sua segunda vinda. E enquanto Cristo venha pela segunda vez, Israel dirá: o Messias está chegando. Mas nós, quando olhemos para Ele, diremos: o Senhor vem pela sua igreja e nos levantaremos na sua glória. Mas, queridos, constrói a tua vida na pedra angular que é Cristo Jesus. Coloca novamente a foto das cartas, por favor. Meus amados, eu quero te dizer algo. Coloca a Cristo como a pedra fundamental da tua casa. Coloca a Cristo como a pedra fundamental da tua família. E te pergunto: o que você está edificando? O que você está edificando? João César, o que estás edificando? Vila, o que você está edificando? Jefferson, o que você está edificando? Marcos Vinícius Neves, o que estás edificando? O que estás edificando, Samuel? O que você está edificando, João Carlos? Juan Carlos, Elias, Rafael. O que vocês estão edificando? Como estão edificando a sua casa, Fernando? Aonde vocês têm construído a sua casa? Vocês têm construído uma casa de cartas, de naipes, de baralho, que qualquer vento destrói ela? Ou vocês têm construído uma casa, uma família com uma pedra viva que és tu, e a pedra fundamental que é Cristo Jesus? Igreja Rei dos Reis, o Senhor tem nos dado tempos preciosos, tem nos dado dias preciosos. Mas de que me serve vir a cada domingo e ouvir uma mensagem bonita e sentir um mover do Espírito bonito, se no restante da minha semana eu estou longe da presença de Deus? De que me serve sair daqui hoje e dizer: bah, senti presença de Deus, e parece que estás voando, quando o Senhor diz que você tem que se manter constantemente? Meus amados,
Somos nós os que fazemos através de cada culto, através de cada tempo de oração, através das reuniões de homens e de mulheres, através de culto de jovens, de adolescentes, de grupos de conexão, através dos tempos de oração que você participa, você está sendo afirmado na tua fé, você está sendo construído na tua fé, a tua família está sendo construída na tua fé, colocando a Cristo como pedra fundamental da tua casa. Queridos, o Senhor quer uma pedra, uma igreja viva. Fiquem de pé, por favor. Irmãos, se você ainda carrega no teu coração mentira, é hora de tirá-la hoje, de arrancá-la hoje. Se você carrega na tua vida pereza espiritual, está na hora de arrancá-lo hoje. Se você carrega na tua vida ira, violência, está na hora de arrancá-lo hoje. Se você ainda mantém coisas na tua vida que matam a saúde do templo do Espírito Santo, está na hora de arrancá-lo tudo hoje. Se você ainda mantém vícios na tua vida e no teu coração, se você é daqueles que ainda passam nos barzinhos depois do trabalho para se encontrar com amigos, se você ainda que não se despojou de vícios, de cocaína, maconha, cigarro, até quando você está esperando que o Senhor fale contigo para arrancar isso da tua vida? Até quando você vai esperar que o Senhor continue falando contigo, para que você esvazie tudo dentro de ti, para que possa ser cheio da sua presença? Até quando você vai ficar arrastando pornografia dentro do teu coração? Masturbação, perversão sexual, mentira, ciúmes, inveja. Porque muitos estamos tão cheios de inveja que quando vemos um irmão que compra um carro novo, um carro melhor do que eu tenho, eu fico mordido por dentro e falando: ah, que bonito, Deus te abençoe. Mas por dentro eu digo: como estará fazendo para comprar esse carro? Sabe por quê? Porque somos miseráveis, somos pobres, somos cegos e somos nus da presença de Deus. Não esperes que a tua vida seja ceifada para estar diante do Senhor e dizer: Senhor, me dá mais uma chance. Não penses aqui: oh, fulano não veio, essa palavra era para ele. Não, não era para ele, é para você.